Você recebeu o meu vídeo do plano de ação? Recebi. Ah, Recebi, tá. já até separei. Recebi, ficou bem bacana. Foi do TikTok, Isabela, o seu? Foi. Ah, show, ficou muito bom. Pessoal, seguinte, bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos online agora para nossa aula de história. Lembrando agora que serão 2 aulas semanais, tá, pessoal? Quinta-feira é esse horário, né? 9 horas. E amanhã, sexta-feira, será o horário de 7h10 da manhã. Então, fica aí online, fica aí para não perder nada. Seguinte, como eu falei agora há pouco, eu vou trabalhar com vocês primeiro a correção do capítulo 5 sobre Grécia. E lembrando também que agora vocês passam a ser avaliados nas participações online. Significa que depois da prova do dia 10 de agosto, pessoal, eu vou marcar um trabalho para apresentar aqui na nossa webconferência. Significa que vocês irão apresentar. Igual aquele trabalhinho em sala de aula. Não tem que vocês têm que ir na frente da sala, apresentar para a turma? Vocês irão fazer quase que da mesma forma. Só que vai ser 4 grupos, vocês irão falar sobre temas específicos. Mas daí eu vou detalhar depois da nossa prova ainda. Vai ter um tempinho. Tudo bem? João, você que tá aí, ó, um pouco longe, o tio vai pedir você. Você já fez as atividades? Já fiz. Tudo em ordem? Eu já. Então, show de bola. Olha aqui na página 17, ó. Daqui a pouco a gente corrige, ó. Vou deixar aqui, ó. Depois a gente fala onde é que tá o certo e o errado. João, Tio, sim. qual é a tarefa que tem que enviar de história? Agora ainda, nenhuma. Não precisa enviar ainda, não. Eu vou falar, por enquanto vocês vão fazendo. Depois eu vou falar as páginas, as atividades, vocês vão ter que me registrar, tá bom? Mandar pra mim. Ok? Tá. Mas vocês vão receber isso logo. Antes da prova, vocês vão receber já essas tarefas pra me enviar. Vamos lá. Primeiro, João, ó. Quais das alternativas a seguir apresentam informações corretas sobre a vida nos genos na antiga Grécia? Então, a Terra era comunitária? Sim ou não? Não. Sim. Não. Até no período dos genos, pessoal, lá no início da Grécia, a Terra era comunitária. Significa que todos eram donos da terra. O João plantou um pé de banana, mas o Danilo, outras pessoas poderiam ir lá e colher também, plantar outros alimentos. Era compartilhado, certo? Era igual uma internet, não era para um só, era compartilhada, sem senha. Então essa terra, naquele período, ela era aberta, era para todo mundo usar, plantar e se alimentar. Porque tinha muita naquele período, era poucas pessoas para muita terra. Então, no início dos genos, a terra era compartilhada. Então, eu marco X na A. Vamos para B. Quem é que pode me responder B? Você de novo, João. Vou perguntar mais uma vez, hein? Tá. Toda a família trabalhava no pastoreio de animais e no cultivo de grãos? Não. Tem certeza? Absoluto. Absoluta, João. Nossa. Ah, tio, agora me deu medo. Dá tempo de mudar, hein? Absoluto. Ó, então vamos conferir. Hein? Vamos conferir aqui agora. Ó, o João falou que na primeira não era todos, então nós vamos ter... Opa, vixi, passou demais, passou demais. Calma aí que nós vamos corrigir agora. Pronto. Não, é que meu X na A tava meio apagado. É o que foi? Meu X na A tava meio apagado. Tá lá, ó. Então nós temos aqui a E e a B também, tá? Vocês já olharam aí a resposta? A C, pessoal, ó. Não havia produção artesanal e as pessoas compravam todos os produtos de outros lugares. Quer dizer que não havia produção artesanal ou havia? Essa é falsa, porque havia produção artesanal, né? As pessoas, olha assim, ó, as pessoas produziam tecidos como lã e linho e fabricavam produtos como vasos, copos e peças de cerâmica. Então, a C eu não marco, tá ok? Aqui, ó. As pessoas produziam tecidos como lã e linho e fabricavam produtos como vasos e copos e peças cerâmicas. Já a D eu também marco, porque
todos os membros da família seguiam as orientações do pater, que exercia o poder religioso e político. Então, nós entendemos que todos os membros da família respeitavam o pai. Era uma sociedade patriarcal. Tá? Não é toda a sociedade que é assim não, tá, pessoal? Mas na Grécia, aqui nos hebreus, nós vamos entender que a sociedade era patriarcal. Só está mostrando isso aqui. E aí, olha aí, a distribuição das tarefas e as decisões com base na justiça eram realizadas pela mulher mais velha. Ela é falsa ou verdadeira, Danilo? Falso demais. Falso demais. Então, ó, quem é que desempenhava o papel? O pater. Tomava as decisões com base na justiça e distribuía a tarefa entre todos. Então, aqui não vai ser a mulher, será o pater. No caso, que é o pai, né? O homem mais velho. Então, essa era a sociedade na antiga Grécia, né? Vocês percebem aí a cultura de valorizar o homem ao invés da mulher. Graças a Deus aí mudou um pouco, né? Hoje a sociedade nossa é mais igualitária. A gente entende uma igualdade entre negros e brancos, homens e mulheres. Existe a diferença física, claro, mas direito conquistado, ela é compartilhada igual, tá ok? Igual a terra. A terra não era todos que produziam nela? Já pensou que estranho eu falar aqui para vocês que a terra, lá, ó, a terra era comunitária? A primeira pergunta, eu dizer que era só para homens. Não ia ser estranho eu falar isso? Então, até homens, mulheres, criança, até cachorro podia, gato ali, ó, podia fazer suas necessidades. Então, ela era comunitária. Então, agora a sociedade, ela tem uma diferença. Vocês observaram que, no dizer aqui, a sociedade não é tão justa lá na Grécia. Então, quer dizer que o homem vai ter mais direitos que a mulher naquela sociedade antiga, tá? No 7º ano, vocês vão estudar algumas tribos africanas, vocês vão perceber que as mulheres, elas tinham mais direito que os homens. E nisso, pessoal, as mulheres tinham mais direito porque elas amamentavam, elas davam a vida, né? Eram elas que davam a luz ali ao novo ser. Ok? Só para a gente compreender a diferença de sociedade. Nós estamos no começo, pessoal. Ó, inclusive, eu até usei gosto de usar com o Gabriel lá nos encontros, esse mapa aqui, ó, que é muito bacana. Agora eu coloquei ele bem original, né? A esfera aqui. E quando a gente está falando de mundo, várias civilizações, ó, hoje eu tenho vários países. Olha a quantidade de países que eu tenho no mundo. Muito. Ainda aqui não está mostrando todos, tá, pessoal? Agora eu vou dar um zoom aqui, ó, e entender que a Macedônia, que a gente está falando tanto, ela tá aqui para cima, ó. Ó, Macedônia. A Macedônia tem até hoje, mas só que, lógico, um pouco diferente daquela época, tá ok? Essa seria a nossa Macedônia, ó, do estudo. Então, claro, aqui vai ter muitos locais históricos. O local é lindo, pessoal. Nossa, você se encanta de ver, de tão belo que é, tá? Aqui nós observamos as construções atuais, as representações históricas, ó, os palacetes, as vilas, como era formada. Olha os pontos turísticos, né, geográficos, as construções no alto das montanhas da antiguidade, os monumentos para a gente observar, ó, que narram a história. Então, a Macedônia em si é uma região riquíssima até na atualidade. Na antiguidade, há 4.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, nós vamos compreender aqui como que essa região, como que esse povo antigo dominou os persas, os tão temidos persas. Como que eles governaram a Grécia Antiga. Então é essa região aqui que vocês observam, pessoal, com água cristalina, com vários contos, né, com várias histórias, que nós vamos estudar a partir do capítulo 6, tá ok? Então agora, eu deixo um pouco de lado a correção, que não vai dar tempo a gente adentrar tanto aqui, porque vocês vão mandar para mim daqui a pouco. Mas antes de entrar na Macedônia, pessoal, eu quero mostrar o seguinte, essa correção dá 4, ó. Para quem fez aí. Imagine que você foi com seus amigos assistir a uma peça de teatro
em que que o personagem principal recebeu uma previsão trágica e fez de tudo para fugir desse destino, mas sem obter sucesso. Aqui você assistiu a uma comédia ou uma tragédia? Tragédia. Isso, claro, isso aqui é muito fácil. É pra gente entender, pessoal, que na Grécia, ó, eu tô diferenciando aqui. A Macedônia já é vizinho da Grécia. Então, lá na Grécia, eu tinha uma cultura do teatro, de representar a sociedade por meio de uma encenação artística. Hoje a gente assiste filme, novelas, são tudo representações teatrais, né? Que vai representar algo. Uma peça, uma ópera. Para quem ainda não assistiu um teatro ali presencial, pessoal, uma coisa linda, tá? Muito bom. Então, ó, qual a principal diferença entre seres humanos e deuses na Grécia Antiga? A imortalidade. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, só para conferir se vocês marcaram as respostas certas, para depois a gente estudar para a prova, tá ok? Tudo bem? Vamos lá então para Macedônia? Fala, chega, tio, chega de Grécia, vamos para Macedônia. Então, pessoal, ó, hoje a gente inicia com essa imagem de guerra. Quando eu falo de Macedônia, pessoal, me vem um herói na minha cabeça aqui que, ó, não consigo tirar. O primeiro é o pai dele, que é o Filipe II. E o nosso herói que eu estou falando, é claro, é quem? Alexandre. Alexandre, o enorme, né? O grande homem que construiu, deixou um legado. Alexandre Magno. Isso aí. Eu não entendi muito, mas... Pode. Pergunta, Danilo, que o tio tá aqui para te ajudar. Para ajudar todos, na verdade. Assim, na hora que eu tava lendo, eu não entendi muito, mas eu acho que agora eu consigo entender mais. Então nós vamos ler junto aqui pra gente entender, tá bom? Beleza. Ó, o porquê que a gente fala tanto do Alexandre, desse personagem que a gente vai conhecer daqui a pouco. Porque na história, vocês perceberam, pessoal, que a gente fala muito o que aqui? De cidade, de aldeia, de civilização, né? De grandes construções. Mas agora, nós vamos falar o seguinte, de um personagem, que no caso, esse personagem, ele se espelhava, ele tinha como herói para ele, né, um semideus. Ele acreditava nesse semideus, que no caso era o Aquiles. Não sei se vocês já ouviram falar, se conhecem um pouco. Aquiles é um ser lendário, né, conhecido nas lendas da Grécia, o seguinte... quando ele nasceu, teve a opção de escolher o seguinte: se ele viveria muito tempo e seria conhecido como sábio, ou ele poderia viver pouco, mas ser muito conhecido, ser chamado de herói, e os livros iriam contar a história dele. Essa é a história de Aquiles, que é narrado lá na luta de Guerra de Troia, tá? Em um outro acontecimento, 1000 anos antes de Alexandre. Então, o que acontece com Aquiles? Aquiles é banhado e justamente o calcanhar de Aquiles não é banhado. Então, é o ponto fraco de Aquiles. Eu vou só desligar o microfone aqui, pessoal, ó, só para zoada, tá? Se tiver... Então, o que acontece com Aquiles e Alexandre? Alexandre, ele olha para a história de Aquiles e ele fala, eu quero ser conhecido igual esse semideus. Eu quero ser conhecido igual Aquiles. Eu quero que as pessoas contem minha história. Então, Alexandre, ele parte de casa a partir dos 17 para os 18 anos e ele começa a conquistar. Ele conquista a Pérsia, o Egito, parte do Oriente Médio. Então, e ele vai conquistando muito território. E vai conquistando também a ciência, vai adquirindo conhecimento na matemática, em vários ramos científicos. Então, além de conquistar, ele tinha curiosidade, ele expandia o seu conhecimento, ele foi fundando bibliotecas, cidades, Farol de Alexandria, a grande biblioteca de Alexandria. Algumas construções ainda estão de pé. Ainda a gente pode visitar, pode ver ainda partes dessas ruínas ou ainda a própria construção. Então, Alexandre, quando a gente estudar aqui o capítulo 6, nós vamos conhecer esse personagem e como que ele desenvolveu, quem eram os inimigos, quem eram seus vizinhos, como que era essa relação, como que viviam, como que era. Por quê? Nós estamos aproximando do ano 1, do nascimento de Cristo.
Então, nós estamos falando aqui ó, de 400, 300 anos antes do nascimento de Cristo. Então, a história está casando aí, ó, junto com a Bíblia, com vários acontecimentos, vários estudos que a gente tem conhecimento. É bem próximo, né? Então, vamos lá, ó. A batalha de Isso representou a conquista da Pérsia pelos macedônios, conduzidos por Alexandre o Grande. Antes disso, os macedônios já haviam conquistado as cidades-estado gregas. Então, da Grécia que nós estudamos, pessoal, não sei se vocês estão lembrados ainda lá no final do capítulo 4, o que aconteceu? Houve uma batalha do Peloponeso entre Esparta e Atenas. Estão lembrados? Então, pessoal? Sim. Se não, aonde é que eu vou ver isso, professor? Eu preciso saber da Guerra do Peloponeso. Volta lá no capítulo 4, no final do livro 1, que vai falar da batalha entre Esparta e Atenas. Eram duas cidades muito ricas, que estavam disputando poder econômico. Então, nessa disputa, você vai conhecer um pouco sobre essa batalha. O que acontece, professor, com essa batalha aí? Vai acabar enfraquecendo, claro, né? Então, vamos lá, vamos adiantar a nossa leitura para a gente aprender um pouco mais. Ó, como o Império Persa e as cidades-estados gregas puderam sucumbir a um reino pequeno como o da Macedônia? E essa é a pergunta que a gente inicia, né, pessoal? A Pérsia era um grande território. Gigantesco, na verdade. E como que a Pérsia foi derrotada pelos macedônios? Por conta da estratégia, né? Carlos Magno, pessoal, ele não era só ambicioso em si. Ele era estrategista, sábio, tinha um conhecimento. A estratégia para derrotar os persas foi até bacana. Na batalha, eram muitos soldados persas. A quantidade aqui, se for comparar, era 10 mil persas para quase 2 mil soldados macedônios. Então, você pergunta, professor, como que Alexandre conseguiu derrotar Dário? Como que ele conseguiu derrotar o líder dos persas? Alexandre, ele pensou o seguinte, pessoal, ele poderia derrotar todos os soldados, né, que era uma opção. Os reis, muito nessas batalhas, eles não se envolvem, eles ficam longe, só assistindo. Então, Alexandre pegou seu cavalo e foi em encontro do rei, do imperador lá, Dário. Ele pega uma lança e remessa nesse líder dos persas. O rei persa, ao invés de lutar contra Alexandre, o que ele faz? Ele foge. Quando que o rei foge, o que os soldados veem? Opa, o rei está desistindo, eu também vou desistir. Então, Alexandre ele acaba levando medo para o povo persa. Então, aquela euforia, aquela grandiosidade de Alexandre acaba assustando, inclusive, os soldados que eles passam a retirar. Então, sem rei, sem imperador persa, o que acontece? Alexandre passa a dominar. Depois ele persegue o imperador, né? Depois ele mata Dário. Mas até então, você percebe. Ele poderia ter lutado contra todos os soldados, colocar os soldados dele para batalhar, mas ele mesmo foi na luta. Ele participou da batalha. Então isso encoraja. Ele encoraja quem? Os seus soldados. Ele segue como uma liderança, tá, pessoal? Então, ele acaba motivando. Nós vamos falar mais de motivações aí nos nossos encontros de empreendedorismo. Vamos lá, pessoal. Eu preciso que alguém leia. Me ajuda aqui a leitura. Alguém pode se candidatar na leitura? Declínio das cidades-estados grega. Posso ler? Pode, por favor. Tudo? Isso. Você quer ler na tela? Não, eu vou ler no meu livro. Isso. Depois vou escolher uma aluna aí, hein? Pode começar, Danilo, por favor. Página 21. Enfrentavam lutas constantes entre si. O objetivo de cada cidade era manter o poder sobre as demais. Por essa razão, como já foi visto, as cidades gregas formavam ligas e confederações, como a Confederação de Delos, sob a liderança de Atenas, ou a Liga do Peloponeso. Pausa, Danilo. Então, pessoal, ó, grifem aqui, ó, a Liga do Peloponeso, tá? Grife essas palavrinhas, por quê? Professor,
aqui eu preciso pesquisar, pessoal. Então, quando você lê a palavra Liga do Peloponeso, se você não entender o que significa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Eu estou estudando, professor, o que eu preciso? Ó, você vai abrir uma página, aí você vai digitar lá, ó, Liga do Peloponeso. Aí você vai entender o que foi. Você vai digitar e vai ler. Tem na Wikipédia? Deixa eu ver um pouco sobre, ó. A Liga do Peloponeso, ou Aliança do Peloponeso, foi uma aliança de várias cidades e estados na península do Peloponeso, na Grécia Antiga. Então foi isso aqui, ó. É uma aliança. Sempre pesquisar, ó. Tá vendo? E olha quem tá, ó. De amarelinho são as cidades de Atenas e seus aliados. Então todos que eram amarelo aqui eram aliados de Atenas. Todos que eram de rosa-choque, vocês estão vendo aqui, ó, Esparta e a Liga do Peloponeso. Então Esparta, ó, tá aqui, tá vendo? Depois eu vou ter Estado gregos neutros, que não participavam de nada, que é poucos, e os demais. Então a Liga do Peloponeso eram dois blocos. De um lado estavam as cidades que estavam junto com Atenas, do outro a cidade junto de Esparta. Lembra que no começo eu falei que todas eram independentes, mas se uniam contra o inimigo, certo? Sim. No caso, se elas guerrearem entre si, se vier o inimigo, como que elas vão se unir se elas estão brigando entre si? Elas vão acabar ficando o quê? Fortes ou fracas, né? Então elas acabam ficando fracas. E perceba a Macedônia. Olha o tamanho da Macedônia aqui em cima. Pequeno demais. Então, a Macedônia vai aproveitar esse enfraquecimento com as cidades-estado gregas e vai fazer o quê? Vai atacar. Ok? Então, aqui nós temos várias cidades gregas, claro. E você vai ter o motivo. Olha o ano, pessoal, ó. Egeu, as vésperas da guerra do Peloponeso. 431, o quê? Antes do nascimento de Cristo. 431 anos antes de Cristo nascer. Então é assim que eu tiro minhas dúvidas, tá, pessoal? Danilo leu, o que eu faço? Jogo no Google, digitei a palavra, encontrei. Então, é uma ferramenta. Ei, deixa eu dar um oi aqui pro Gabriel Bonfonte. Ei, Gabriel. Depois eu vou pedir você para ler aqui, tá? Tudo bem? Show. Vai lá, Danilo, continua. Ambas se enfrentaram na Guerra do Peloponeso, uma guerra ocorrida entre os anos de 431 e 404 a.C. No final do conflito, Atenas perdeu Esparta e passou a se impor sobre as demais cidades. Agora, Danilo, vou pedir outro. Daqui a pouco você continua. Agora eu vou pedir uma aluna, tá? Depois eu peço um aluno. Késia, por favor, segundo parágrafo da página 21, tá, pessoal? Lembrando, nós estamos entendendo o que nessa leitura? Ó? Declínio é o que, pessoal? Cair, né? Declinar. Então, nós vamos entender como que as cidades-estado grego... Quais são as cidades-estado grego? Atenas, Esparta, Ítaca, Knossos,